Vocês têm livre arbítrio? Então Deus deu para nós a liberdade de escolha. Nós podemos usar o nosso livre-arbítrio. Só que tem um problema. Ao mesmo tempo que Ele nos deu a liberdade de escolha, Ele cobra. Nós temos a consequência dos nossos atos. Se a gente escolhe mal, nós vamos sofrer pela nossa escolha. Uma pessoa que fuma durante 10 anos, 20 anos, usou o seu livre-arbítrio. A consequência é o pulmão sujo. É uma doença que a pessoa adquiriu. Então tudo que a gente faz tem consequência. Somos livres? Somos. Liberdade de plantar, mas a obrigatoriedade de colher. Quem planta mandioca só consegue colher mandioca. Quem planta cenoura, milho, só consegue pegar cenoura e milho. Então a gente tem que fazer boas escolhas, fazer um bom plantio daquilo que a gente quer, para que lá na frente a gente possa colher o que a gente quer. Se a gente planta o que não quer, colhe o que não quer. Nós somos presos ao plantio que nós fazemos. Se eu educo bem meus filhos, lá na frente eu vou ter filhos educados. Se eu trato mal, educo mal meus filhos, lá na frente eu vou ter marginal, vou ter pessoa desonesta, porque é fruto também do meu aprendizado. Logicamente, a gente tem que lembrar sempre que, assim como eu tenho liberdade de agir, meus filhos também têm liberdade de errar. E eles podem errar, apesar de ter um bom conselho, apesar de ter um bom direcionamento. Eles também podem usar o livre-arbítrio deles. Mas, porém, enquanto são filhos nossos, enquanto são crianças, nós como pai, temos a obrigação de direcionar para o bom caminho. Um bebê já tem liberdade? Ele tem a liberdade proporcional ao conhecimento dele, à capacidade dele. Quando se é bebê, quando se é criança, a liberdade é mínima. Praticamente não existe. À medida que a criança vai amadurecendo, vai crescendo, vai se transformando em criança mesmo, vai se transformando em homem ou mulher, não importa, ele vai adquirindo a liberdade de ação, a escolha. Então, quanto menor somos, quanto mais infantis somos, menor a nossa liberdade. A partir do momento que a gente desenvolve o intelectual, desenvolve o moral, a gente tem mais liberdade de ação para fazer o bem ou o mal, porque nós podemos usar o livre-arbítrio para o mal. Se queremos ter paz na vida, façamos sempre a boa escolha. Quando a gente nasce, a gente já nasceu antes, tivemos outras encarnações. Será que essas tendências do passado não atrapalham o nosso livre-arbítrio? Podemos dizer que ao nascer iniciamos toda uma jornada. Quando nascemos, nossa mãe e nosso pai nos educa. A gente vai recebendo estímulos da vida, do mundo. E esses estímulos também ajudam a moldar o nosso caráter. As tendências do nosso passado, elas afloram mais no final da primeira infância, início da adolescência, quando comparamos o que aprendemos do passado, nas outras encarnações, com aquelas tendências nossas ensinadas na vida presente. E aí a gente encontra as rebeldias dos jovens. E aí a gente tem a oportunidade de mostrar realmente quem somos. Nessa liberdade que nós vamos ter na adolescência, nós vamos conquistando na maturidade a nossa real personalidade. Podemos sim ser influenciados pelo passado sombrio, de bebidas, de vícios, de drogas, de outras vidas. Mas nós podemos, a partir da adolescência ou até um pouquinho antes, já utilizar o conhecimento trazido pelos nossos pais, a fim de não sofrer as consequências do mal que praticamos e aprendemos nas vidas passadas. Então sempre temos a liberdade de mudar, sempre temos a oportunidade, a liberdade de fazer nosso futuro ser um futuro diferente. Então a tendência do passado, ela existe, porém nós não somos obrigados a fazer o que fizemos no passado. Podemos ser uma pessoa nova a cada nascer do dia, a cada minuto de nossa vida. Pergunto para vocês, nosso corpo, nosso organismo atrapalha no nosso livre-arbítrio, na nossa liberdade de escolha? O físico atrapalha a nossa liberdade. A gente pode ter a liberdade de fazer tudo que a gente quiser, mas se o corpo não dá conta, como é que a gente vai fazer? Então o organismo nosso nos limita. Nós não podemos fazer tudo que a gente quer. Embora a gente queira carregar o mundo nas costas, a gente não tem força para isso. Embora queiramos participar de concurso de beleza, se o nosso corpo, o nosso físico não for adequado para o concurso, não adianta a gente tentar. O espírito está pronto, mas o corpo é fraco, disse para nós Jesus. Então o nosso corpo nos limita em espírito.
Apesar do espírito estar pronto, nós espíritos estarmos prontos, muitas vezes a limitação do corpo físico nos impede de fazer muito mais do que gostaríamos de fazer. Tem pessoa que tem deficiência mental, tem mongolismo, tem autismo. A deficiência mental, a aberração mental atrapalha o livre-arbítrio? Atrapalha. A aberração mental. Tudo que rouba o corpo, toda vez que o corpo limita o espírito não tem total liberdade. Então, se a pessoa tem uma deficiência física, uma deficiência mental, o espírito não pode fazer todas as coisas. Prestem atenção, de vez em quando nós ficamos com essa aberração das faculdades. Quando usamos droga, quando bebemos, a nossa capacidade de raciocínio, ela diminui. Então existe aquela aberração que vem da saúde, que vem do corpo, da natureza da pessoa. As deficiências físicas e mentais. E existe a aberração provocada pela faculdade, aberração da faculdade provocada pela bebida, pela droga. Então, de acordo com o nosso livre-arbítrio, nós podemos usar as drogas. Porém, ao usar as drogas, a nossa faculdade mental diminui, o nosso espírito diminui a capacidade de usar o livre-arbítrio. Nós temos liberdade de usar a bebida, a cachaça, o vinho, a cerveja. Mas a partir do momento que a gente utiliza da bebida, nosso livre-arbítrio diminui, porque a capacidade de raciocínio da mente diminui e o nosso corpo também diminui a capacidade. Nós podemos perdoar uma pessoa que age por efeito de bebida ou de droga ou de álcool. Ela é excusável, né? Ela é perdoável. Perfeito. Então, quando uma pessoa está alcoolizada, ela não age por si. Quando uma pessoa está drogada, ela não age por si. A responsabilidade dela diminui. Porém, se ela matar alguém, se ela machucar alguém com carro, ela vai ser presa igualmente, porque ela estava usando da bebida e da droga. É perdoável uma pessoa que usa bebida e droga? É perdoável. Só que a consequência dos atos dela ainda existe. Ela vai ter que pagar por todo o mal que ela fez, apesar de ser perdoável. Mas ela vai responder por tudo isso. Então, de certa forma, não tem desculpa. Diminui a culpa. A gravidade às vezes fica até maior, porque a pessoa usou a bebida e a droga. Se a pessoa atropela alguém, estava bêbada, ela pode ir presa na hora, entende? Então pode ser agravada perante os homens. E nós perdoamos uma pessoa que xinga, que faz cocô nas calças, que bate em alguém por causa da bebida. A gente perdoa. Só que a culpa ainda existe. A consequência do ato ainda existe. Ela vai ter que pagar pelo mal que fez. No estado de selvageria, se a gente morasse na floresta, o que predominaria na gente? O nosso instinto ou o nosso livre-arbítrio? Vocês sabem a diferença de instinto para livre-arbítrio? Livre-arbítrio é aquilo que a gente faz, aquela escolha que a gente faz raciocinando. A gente raciocina, pensa, escolhe uma coisa ou outra. E o instinto? O instinto a gente não raciocina. A gente tem vontade e faz. Tá com fome, vai lá e come. Quando a gente usa o livre-arbítrio, a gente vai ver se está num local bom, se dá para ir comer, né? Vamos dar um exemplo. O mercado, eu estou com fome dentro do mercado. Quem usa o instinto vai lá, pega a verdura e come, mas não pagou. Como é que você vai pegar lá a banana, vai pegar a uva, vai pegar o chocolate? O instinto é pegar e se alimentar. O livre-arbítrio, o raciocínio, quem usa o livre-arbítrio usa o raciocínio. É pegar o objeto, comprar, pagar no caixa e depois comer. Entendeu? Então, se a gente estiver no meio da floresta, que não somos cobrados por ninguém, o que predomina? Predomina o instinto. A gente faz porque quer, porque ninguém está nos policiando. A gente não precisa usar do livre-arbítrio, não precisamos usar do raciocínio. Mas a partir do momento que estamos em sociedade, temos que viver como os homens da nossa época, respeitando as leis, valorizando as autoridades. E aí a gente diminui o nosso instinto e aumenta o livre-arbítrio, para que a gente escolha o que a gente acha certo e errado. Quando a gente age errado, podemos ser punidos. Por isso a gente usa bem a nossa liberdade, porque a gente sabe que nem tudo podemos fazer. Então tem gente que está na classe rica, muito rica. Ela tem muita liberdade porque ela está na classe rica. Porém, mesmo usando seu livre-arbítrio, ela não pode, teoricamente, se misturar com o povo. Opa, como assim? Ela não pode pular no carnaval no meio da avenida lá como todo mundo. Alguns até fazem isso. Mas quem está numa classe social mais rica tem um costume moral maior e não permite que a filha saia com qualquer roupa no meio da rua. Algumas coisas a gente não pode fazer por causa da classe social. Tá? E o rico, o pobre também
Tem muita coisa que o livre-arbítrio não permite, porque ele é pobre. Como é que ele vai usar do livre-arbítrio para passar o dia gastando dinheiro, bebendo, tal? Você não tem dinheiro. Então ele não tem a liberdade de fazer tudo o que ele quer. A classe social que o impede de mexer com dinheiro já é o impeditivo para que ele gaste o que ele não tem. Se ele não tem dinheiro, como é que ele vai gastar? Ou seja, a liberdade dele diminui. Então, a posição social, o ganho da pessoa, fazem com que a pessoa tenha mais ou menos liberdade. Às vezes o rico tem mais restrição até do que o pobre. Tem muito rico que não consegue nem sair na rua, não sabe gastar, não sabe andar, não sabe pegar um ônibus, não tem liberdade para fazer isso. Fatalidade é algo que vai acontecer. Um acidente que vai acontecer e você não tem como fazer, é uma fatalidade. Então existem muitas fatalidades. A morte é uma fatalidade. Quem consegue escapar da morte? Ninguém. É uma fatalidade, é algo que vai acontecer e que ninguém consegue evitar. A nossa vida é uma fatalidade. Tudo que nos acontece foi prescrito por Deus, ou a gente tem um livre-arbítrio, podemos mudar alguma coisa. Existe um planejamento reencarnatório onde a nossa vida é programada, é planejada. Porém, nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. E à medida que vai passando o tempo, a gente tem as escolhas. Se a gente escolhe uma coisa diferente daquela que foi planejada, a gente muda a nossa fatalidade. A gente muda o que vai nos acontecer, muda o planejamento. Então, apesar de uma pessoa beber a vida toda, o dia que ela vai falar para mim, falar para ela mesma, não bebo mais, e ela mudar o costume de beber, o que ia acontecer com ela, que seria a fatalidade dela, morrer de cirrose, morrer por causa da bebida, já não acontece mais, porque ela parou, ela usou o livre-arbítrio para mudar o futuro dela. Do mesmo jeito também, o lado negativo. Às vezes a pessoa está indo num caminho bom, enriquecendo, está com um casamento bom, próspero. Aí encontra uma moça que ele se apaixona por ela, abandona a família, aí depois abandona o emprego, acaba na sarjeta, às vezes até na mendicância. O que ele utilizou? O livre-arbítrio, o planejamento, era para ele morrer velho, com uma família boa, com um emprego bom. Porém ele transviou, usou o livre-arbítrio, pensou em viver uma vida diferente. Abandonou tudo, família, amigos. Depois terminou abandonando o próprio emprego. Depois foi abandonado pela mulher, porque a mulher estava lá pelo dinheiro dele, pelo prestígio dele. E ele ficou um alcoólatra, ficou uma pessoa de rua, ela o abandonou e ele morre na sarjeta. Então nós temos a liberdade de utilizar do nosso livre-arbítrio e nada nos é fatal. Não existe fatalidade, não existe pré-definição de nada da nossa vida. Nós sempre teremos a liberdade de modificar o nosso futuro, de acordo com o momento que estamos vivendo hoje. Então esse é o momento mais importante para nós, é o momento que estamos vivendo hoje. Se queremos ter um futuro melhor, vamos modificar a nossa vida para melhor hoje. O passado não tem como mudar, o futuro está muito longe, eu não tenho como alcançar. Mas o presente é presente de Deus. O presente é hoje. Hoje eu posso fazer meu futuro melhor, brilhar. Depende das minhas ações agora. Tem gente que parece que o azar persegue ela. Por mais que trabalhe, por mais que faça o que tem que fazer, tudo parece dar errado. É uma fatalidade atrás da outra. Existe gente assim? Existe. Por que acontece isso? Porque existem inimigos das vidas passadas. Apesar da gente estar num bom direcionamento, dedicado a Deus, orando, trabalhando, o nosso passado culposo traz de volta aqueles espíritos que não gostam da gente, que atormentam a nossa vida, que se transformam em verdadeiros obsessores. E esses obsessores fazem com que tenhamos uma vida péssima, porque eles são nossos inimigos do passado. E vos digo, eles permanecerão nessa dor, nessa angústia para com a gente, até que aconteça uma coisa muito importante, aconteça o perdão, até que paguemos o último centil. Enquanto estivermos devendo, enquanto tivermos inimizades, nós vamos continuar sofrendo. A gente se livra do sofrimento quando a gente se livra das inimizades. Eu acho muito importante e bonita as curas de Jesus. Jesus curava as pessoas e falava para elas: vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então, se a pessoa é curada por Jesus, mas continua com o mesmo procedimento, o sofrimento dela pode ser pior depois. Então a melhor coisa é alcançar da cura,
alcançada a graça de Jesus, alcançado o tratamento, afastado os maus procedimentos, modificar o comportamento para que não aconteça uma coisa pior com ela. Então, ser cristão é levar o cristianismo dentro dela, ou seja, agir no bem, agir de acordo com o ensinamento de Jesus, aonde quer que nós vamos, temos de ser cristãos. A pessoa está no avião, aí a pessoa perde o avião e o avião cai. Só que quando ela perdeu o avião, ela resolveu ir de carro. Então ela viu que iria perder o avião, ela pegou o carro e foi fazer a viagem dela de carro. E o avião cai em cima do carro e a pessoa morre. Não é uma fatalidade? Então ela escapou de morrer de avião, só que o avião caiu. Então existem pessoas que escapam do perigo para morrer lá na frente, por outra razão qualquer, mas morrem. Então ela não escapou da morte. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso uma fatalidade? Aí eu volto a dizer, existe todo um planejamento reencarnatório. E dentro do nosso planejamento é visto a época aproximada que iremos morrer. Por que isso? Porque chegando a época da nossa morte, a gente sai da Terra. Porque não tem mais nada a aprender, mais nada a ensinar, mais nada a fazer. Aí quando a pessoa já fez tudo o que tinha de fazer, ela sai da Terra. Se fez o bem, agiu corretamente, sai triunfante. Se fez o mal, não fez o que devia, sai para a derrota, sai para o umbral, para dor e sofrimento. Então nós temos no nosso organismo um planejamento, um preparo. Se eu tenho um bom comportamento com o meu corpo, se eu cuido do meu corpo, me alimento direitinho, me exercito, durmo na hora certa, acordo na hora certa, meu organismo vai sobreviver durante um período de anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos, não importa o tempo. Agora, se eu tenho um mau procedimento para com o meu corpo, não como direito, bebo, durmo qualquer hora, ou não durmo, fico acordado o tempo todo, meu organismo ele se modifica. Em vez de eu morrer com 50 anos, com 100 anos, eu posso morrer com 40 anos, com 30 anos, com 70 anos. Era para viver até os 100, não cuidei do corpo, morri com 70. Então, nós temos a liberdade de tomar conta do nosso corpo. E lá na espiritualidade, ele sabe a época da nossa morte. Então, muitas vezes a pessoa, quando chega a época da morte, ela escapa de um acidente, mas ela pode escapar de 1, 2, 3 acidentes, mas chega uma hora que ela morre naquele período, porque já estava programado para ela morrer. Quando a gente atinge o nosso planejamento, ou quando a gente não atinge o planejamento, pelo contrário, só está agravando a nossa vida. Então, se uma pessoa é para fazer o bem aqui na Terra e só faz o mal, qual é a consequência disso? Ela é retirada da Terra antes da hora até, para ela não agravar a própria situação. Então, muitas das pessoas, elas morrem antes, porque elas são suicidas inconscientes, tratam mal o corpo fragilizado não aguenta viver aqui na Terra, morre antes da época. Ou pela postura moral da pessoa, era para evoluir, era para fazer o bem, só faz o mal, a própria espiritualidade fala, opa, chega, tira a pessoa da Terra, para não agravar a encarnação que ela está tendo. Então, se não é hora da gente morrer, a gente vai se salvar? Provavelmente sim. Se nós estamos num carro e o carro vai capotar, mas não chegou a hora da nossa morte, a própria espiritualidade dá um jeito de nos envolver, de nos anestesiar, de maneira que a gente sofra o acidente e o acidente não nos mate. Nós somos como que protegidos pela espiritualidade. Às vezes pode até acontecer uma fatalidade, vir a morrer, mas aí é providenciado um novo nascimento. Existem acidentes? Existe também. Os olhos de Deus nos protegem, nos acolhem. Mas se acontecer um acidente, a gente é trazido de volta à vida através de um novo nascimento. E existem espíritos que mal morrem aqui, daqui a 1 ano, 2 anos no máximo, está nascendo de novo. Por que isso? Porque não saiu na época que deveria sair. E tem um novo começo e começa todo o processo de novo. Às vezes até na mesma família. Tem muita gente no hospital que está vegetando, nem acordado está. Fica entre a vida e a morte, alimentado por aparelho e não desliga, o médico não desliga, porque não chegou a hora da pessoa morrer, tá? A pessoa está lá só vegetando. Mesmo assim o aparelho está ligado lá e a pessoa continua vivendo. É difícil avaliar se é melhor ou não para a pessoa, porque muitas vezes aquele momento a mais que ela tem na Terra é a oportunidade dela se equilibrar. Não chegou a hora dela, deixa ela viver. Porque se ela sair antes da hora, ela pode sair revoltada, desequilibrada.
E no mundo espiritual, ela vai pela região de dor e sofrimento. Então é preferível ela sofrer uns 3, 4 anos aqui na Terra do que ela sofrer 10, 20, 30 anos lá no mundo espiritual. É bom para o espírito que vai morrer e é bom para a família, porque isso faz com que a gente desenvolva o quê? A nossa solidariedade, a nossa empatia, a nossa caridade de ajudar aquela pessoa enferma. Isso tudo é bom para a pessoa que está sofrendo, que está lá na cama, mas também é importante para a família.